Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo este encontro. Meu nome é Eduardo Ferreira, sou professor de Processo Civil 3 da Faculdade ProMinas, em Montes Claros, Minas Gerais. A cidade que está fazendo 68 graus na sombra, né, pessoal? Deus que nos defenda. Estamos aqui hoje, no dia 1º de outubro de 2020, às 19 horas e 7 minutos, iniciando a gravação do meu encontro com meus queridos amigos e amigas aqui do 6º período, onde nós estamos nos encontrando para dar uma caminhada no nosso conteúdo, analisando hoje o cumprimento de sentença em seus detalhes, e se Deus quiser der tudo certo, também vamos falar do cumprimento provisório de sentença. Este nosso encontro, como já é de conhecimento, está acontecendo na modalidade remota por conta da pandemia do coronavírus. Mas isso não vai impedir a gente seguir no conteúdo não, pessoal. Principalmente porque hoje é a boa e velha quinta-feira. Quinta-feira, conhecida também como quinta-feira. Quinta antes de sextou com S de sabedoria. Nós vamos ter que descobrir alguma nomenclatura para colocar também aqui no quintou nosso de toda semana, né, pessoal? Em relação a esse encontro, ele está sendo inteiramente gravado, e isso já foi comunicado a todos aqui presentes, e assim que eu tiver possibilidade, eu vou estar disponibilizando lá no Pincel Atômico para os meus alunos da ProMinas, e também para todos os meus alunos, incluindo os da ProMinas, lá no canal do YouTube Eduardo Ferreira. Vocês podem lá acessar. Pessoal, nós vamos dar prosseguimento na nossa jornada. Vamos lá. Processo Civil 3. O que a gente vê aqui? Execução. Concordam comigo? A gente já quer cobrar todas as dívidas, executar todas as dívidas. Aquele amigo que pegou um pirulito seu na escola, quando você tinha 8 anos, você já está pensando como é que você vai executá-lo. A gente quer executar o vizinho que pegou um copo de açúcar emprestado, que pediu emprestado. Ele não falou, me dá. Que é assim, o vizinho chega e fala, me empresta um copo de açúcar. Lá no bairro onde eu moro, ninguém pede nada. Por quê? Lá, cada um de sua casa, se você estiver morrendo, ninguém abre a porta. O bairro é mais individualizado desse ponto. O povo está nem aí, dia desse ela teve assalto. Nós ficamos sabendo do assalto. Depois, quando a polícia avisou a gente, Deus que me defenda, é cada um por si. Deus é mais, sangue de Jesus. Mas na execução, a gente vê todos os procedimentos, a gente quer pegar o patrimônio. A gente vê o patrimônio de um devedor, a gente já chega a brilhar o olho, não é, pessoal? A gente fala, eita, esse patrimônio aí, tô gostando dele, vou pegar ele. Só que a gente fala muito de execução, 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 execução. E o cumprimento de sentença também é importante de se comentar. Primeira grande observação. Nós fizemos já um início de análise do cumprimento de sentença no último encontro. A nomenclatura é diferente, cumprimento de sentença de execução, mas o cumprimento de sentença, e anotem aí, só para não esquecer de jeito nenhum, aqui no cumprimento de sentença nós temos claramente uma situação que envolve a atividade executiva do Estado, tá bom? Então vou até colocar aqui para a gente não esquecer. Hoje a gente está falando de cumprimento de sentença. E agora nós temos que falar de quê? Que isso é atividade executiva do Estado. Aqui no cumprimento de sentença, se tem a mesma força executiva que a gente tem no processo de execução. A diferença é que no cumprimento de sentença, nós estamos diante de títulos executivos judiciais, aqueles que estão lá elencados no artigo 515 do CPC, enquanto no processo de execução, nós estamos diante de títulos executivos extrajudiciais que estão lá no artigo 784 do CPC. Combinado? Então, já fizemos essa primeira análise de diferenciação entre essas. Como sabemos também, o cumprimento de sentença, a análise dele, ela vem lá no CPC depois daquela parte de liquidação de sentença. O cumprimento de sentença em si se inicia no Código de Processo Civil, lá no artigo 513. E falando do CPC, pessoal, só para reforçar que já há um material de apoio deste nosso encontro, acho que é o encontro 15, se não estou equivocado,
E esse material, se vocês notarem aí, é a letra da lei para vocês irem seguindo. O artigo 513, para ir seguindo tudo certinho, facilitando a vida dos senhores. Estão gostando dos materiais? Outra coisa, vocês estão lendo os materiais de apoio, pessoal? Pelo amor de Deus. Que aquilo ali tá dando trabalho, vocês parem e ler aquele negócio. Porque não está lá do nada, não. Está lá para aprofundar. Então, sempre tem um hábito, pode ser que não seja no dia, na hora, mas se organizem ao longo de uma semana para parar rapidinho e dar uma lida. Por quê? Eu garanto, isso vai auxiliar ainda mais na absorção do conteúdo, até mesmo surgir dúvidas. Porque a gente, normalmente, as dúvidas só aparecem quando a gente está estudando. E eu falo isso por experiência própria. Quando eu era acadêmico de faculdade, ainda estava na época minha de graduação, o professor terminava a aula, eu ainda ria. Virava e falava, para que está ensinando isso a gente? Isso é tão fácil, é tão simples. Qualquer pessoa consegue entender. Chegava em casa, pegava um livro para estudar, o que acontecia? Todos os livros cheios de bolinha nas folhas. O que são as bolinhas? Já falei com você. É a lágrima que desce sem sentir. E pinga. Depressão a pessoa dá. Por quê? Porque na hora que a gente vai estudar, realmente aparecem dúvidas. E por isso vocês têm que estudar, pessoal. Tá bom? Maravilha. Depois desse momento, puxão de orelha, vamos voltar aqui para a matéria, né? Pessoal, lá no 513 do CPC, fala que o cumprimento de sentença será feito segundo as regras desse tipo e no que couber no livro 2. O livro 2 é o livro que trata de execução. Eu já até antecipei isso com vocês em outro momento, no último encontro, que tudo que diz respeito ao cumprimento está aqui, a partir do 513. E o que não tiver, eu vou lá para a parte de execução e uso. Por que isso acontece? Para não ter que ficar escrevendo a mesma coisa duas vezes. É o que eu falei com vocês. Penhora é a mesma coisa. Alienação do patrimônio é a mesma coisa. Expropriação de bens é a mesma coisa. E está lá na parte do livro 2 de execução. Então, a gente vai ler o cumprimento de sentença sabendo que o que não estiver sendo tratado aqui, eu tenho que recorrer ao quê? Aos artigos lá da parte que trata de execução. Combinado? Maravilha. Vamos, então, começar esse bate-papo mais aprofundado aqui sobre o nosso cumprimento de sentença. Pessoal, no que diz respeito ao 513, lá no parágrafo 1º, como vocês podem notar aí, fala para a gente que o cumprimento de sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, face-á a requerimento do exequente. Primeiro detalhe, só para não esquecer, né, gente? Anota aí, porque quanto mais a gente anota, melhor. Tem aluno que me pergunta, Eduardo, você lembra de algumas coisas de cabeça? Lembro. Você lembra de tudo de cabeça? Claro que não. Aí também nós não estamos nesse nível ninja, samurai, master, blaster, samurai demais, não. A gente tá lá com um aprendiz de ninja, vamos pensar nisso, né? Um dia vai cair alguma questão, em algum momento que cair ninja, gente, meus alunos vão todos acertar a questão em nome de Jesus. Estou aqui profetizando que um dia vocês vão se encontrar com algo decisivo na vida que envolvam ninjas, e isso vai ajudar vocês. Brincadeiras à parte. A gente não decora tudo. Aí eu quero saber de uma coisa de vocês. O artigo do código, o CPC, vocês acham ele um código difícil de ler? Me dê aqui a sua opinião, só para que eu saiba. Ele tem uma leitura que é técnica, mas dá para ler. Concordam comigo? Maravilha. Também acham isso ou vocês têm um pouco de dificuldade? Maravilha. Pessoal, só que é um artigo que tem mais de 1000 artigos, uma lei que tem mais de 1000 artigos, como é que você vai decorar isso tudo? Aí eu já quero começar a treinar vocês. Leiam a letra da lei. Quando eu falo com vocês, anotem. Ah, Eduardo, mas eu não gosto. Mas, se possível, anota, por quê? Você está treinando sua cabeça o tempo inteiro a ver esse conteúdo. Você sabe por que normalmente as disciplinas de processo civil, processo penal, processo como um todo, elas são, em regra, ministradas por advogados ou por juízes, promotores, por exemplo?
principalmente advogados e juízes que normalmente dão aula de processo. Você sabe o motivo? Porque a gente vê isso 24 horas por dia, todo dia da semana. E uma coisa é você saber a teoria e tem que também entender a prática. Só que um conselho que eu dou para vocês. Pessoal, leiam, porque você não precisa decorar tudo, mas você precisa ter uma noção de onde aquele assunto está. Por exemplo, se eu falar com você agora, onde que está a petição inicial? Você não precisa ter decorado agora ainda, que está lá no 319, 320 e 321. Mas você tem que lembrar que está lá para o começo. Entende o que eu estou falando? Como é que vocês vão aprendendo isso? Lendo, pegando, o que é que pega na mão, pega um código, pega um vadimédico, se habitue a isso, tá bom? E aqui o cumprimento de sentença já deixou claro nesse primeiro parágrafo que, primeiro, existe o cumprimento definitivo e existe também cumprimento provisório. Sangue de Jesus. Gente, é tanta curiosidade que toda aula que eu dou parece que no dia o mundo conspira para que eu atue na área. Hoje, por exemplo, eu fiz um embargo de declaração em um cumprimento provisório de sentença. Parece que Deus fala assim, ó, para você estudar um pouquinho mais. E é interessante por quê? Porque o cumprimento de sentença, ele existe também na modalidade provisória, e nós vamos ver que não são todos os advogados que utilizam, mas existe. E outro detalhe, a nomenclatura é a mesma da execução. O autor aqui chama exequente. O réu aqui chama executado. É a mesma nomenclatura. Tá bom? Não vem com cumprimente, não vem com isso não. Sangue de Jesus. Aqui é exequente e executado. Da mesma forma que nós temos lá na execução. No que diz respeito à questão aqui do cumprimento de sentença, quando nós começamos a falar no último encontro, nós falamos que existe uma diferença entre cumprimento de sentença. Vou até colocar aqui, cumprimento de sentença como fase ou como processo autônomo. Qual que é essa diferença? Você se lembra? Falei, em várias situações o cumprimento de sentença é só uma fase. Eu lembro que na última aula, inclusive, o Juliano até falou, Eduardo, eu entendo a questão de liquidação, eu quero entender visualmente onde que a gente fica a cada etapa. E aí eu falei, toda a fase de conhecimento, aquela matéria que a gente viu no 5º período, vocês lembram dela? Fase de conhecimento, petição inicial, resposta, AIJ, sentença, recurso, tudo aquilo, primeira fase. A liquidação de sentença, quando necessária, ela vem depois dessa fase, antes do cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença vem depois de já ter finalizado aquela fase de cognição. E, em regra, é uma fase. É só uma etapa dentro de um processo maior. Em regra, você não distribui um cumprimento de sentença, porque vários cumprimentos de sentença são só uma fase. Mas nós reforçamos que existe, sim, cumprimento de sentença como um processo autônomo, quando você tem que distribuir o cumprimento de sentença. E o que eu falei com vocês? Neste ponto, são aqueles títulos executivos judiciais que são feitos fora do Poder Judiciário, ou então fora do Poder Judiciário civil. Por exemplo, a sentença penal condenatória, ela não foi feita lá na Justiça Criminal? Sim ou não? Sim. Se você quer um processo civil, aí teria que distribuir uma ação de cumprimento de sentença. Falei em outro caso, sentença estrangeira homologada pelo STJ. Vocês se lembram dela? Ela é estrangeira, ela foi feita fora, tá lá, veio para o Brasil, chegou no STJ, o STJ fala, show de bola, e aí? Você tem que distribuir. Concordo comigo? A distribuição é básica dentro do ordenamento processual brasileiro. Até para a organização, para ter um número, para estar tudo certinho. Teria que distribuir, aí o cumprimento de sentença seria um processo autônomo. Só nessas hipóteses em que se vê títulos executivos judiciais que são de fora do Poder Judiciário. Tá bom? Juliana ia falar alguma coisa ou podemos seguir? E um detalhe, aqui a gente está... Pode falar, Juliana. Pode seguir. Pode seguir, achei que ia falar. Maravilha. Em relação à questão Juliano, até uma observação.
Fazendo essa análise, você conseguiu entender melhor a questão de onde se encontra cada momento? Me fala aqui, porque se precisar, eu repito que isso é muito importante. Tranquilo. Perfeito, então. Pessoal, vamos seguindo e vamos fazer hoje igual um clube de Belo Horizonte, que usa preto e branco, e vamos detonar, tá bom? Mensagens subliminares no meu time. Brincadeiras à parte, vamos seguindo aqui, sem polêmicas, porque isso é polêmica, igual tá chegando também, né? Só relembrando, fazendo um abre aspas, que maravilha, tá chegando período eleitoral, né, gente? Eu já recebi pedido de 784 milhões de pessoas, eu nem sabia que tinha esse tanto de brasileiro no Brasil, candidatando, vai começar também a ter muita questão polêmica, nós estamos saindo delas. Nós estamos focados aqui em quê? Saber sobre o cumprimento de sentença. Sabemos que ele pode ser uma fase, sabemos que ele pode ser também um processo autônomo. E aí, nós vimos na última aula sobre também a comunicação. Como é que eu vou comunicar, como é que eu dou ciência para o executado aqui do cumprimento de sentença? E aí, como é que eu faço isso? No que diz respeito à questão da comunicação, lá no parágrafo 2º do artigo 513, fala para a gente como é que é essa comunicação do executado. E aí, qual que é a pergunta que tem que ser feita, que eu ensinei vocês? Você vai perguntar, o executado tem advogado? Ou então, o advogado, aquele executado não possui advogado? Ou ainda, esse executado, ele é revel? Por que isso é importante? Por causa do parágrafo 2º, a depender de que situação se encontra o executado processualmente falando, aí eu vou saber como é que eu vou realizar a comunicação para ele da existência desse cumprimento de sentença. Quando ele tem advogado, é mais fácil. Concorda comigo? Por quê? Já tem um advogado lá. Aqui nós estamos falando, por óbvio, uma situação de um cumprimento de sentença como fase. Porque se for um cumprimento de sentença que teve que distribuir a ação, ele tem que ser citado. Aqui não, nós estamos falando de intimação. Pensando de um cumprimento de sentença como fase. E aí, pessoal, se ele tem advogado, maravilha. Cadastrado o advogado lá, mando a intimação na pessoa do advogado. Tá bom? Se ele não tem advogado, e aí tem, pessoal, essa observação, eu quero que em nome de Jesus Cristo, você coloque um asterisco. Porque é esse tipo de detalhe que a gente não lembra e cai em concurso, por exemplo. Eu sei que alguns dos senhores e das senhoras objetivam um concurso público. E como professor por muito tempo de preparatórios para concurso, até hoje eu também sou no meu próprio curso, esses detalhes a gente esquece. Porque ali fala, será intimado por carta, com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído nos autos. A gente só lembra disso, mas cuidado. Mas se ele tiver procurador, mas esse procurador for um defensor público, e é isso que tem que grifar. Se é defensor público que está defendendo, a intimação é feita por carta com aviso de recebimento. Combinado? Então, não só quando não tem advogado, mas também, mesmo se tiver um advogado constituído, esse advogado for um defensor público. Tá bom? Quando também estamos diante de pessoas que estão... Repete aí, por favor. Sim, Maria. Defensor público. Lá no inciso 2º do parágrafo 2º, fala o quê? Como é que eu vou dar conhecimento do cumprimento de sentença por réu quando ele não tem advogado? Uma carta, aviso de recebimento. Só que aí a gente lembra, não, mas ele não tem advogado, tem que ser uma carta. Concorda comigo? A gente esquece que aí também fala que quando você está no processo e seu procurador é um defensor público, tem que também mandar a carta com aviso de recebimento. Tá, entendi. Então, sobrecarrega a defensoria pública. Maria, vamos dar exemplo. Hoje no Brasil, tem pessoas que não têm condição financeira de pagar um advogado? Sim ou não? Tem. Várias pessoas. Vários. Eu costumo falar a grande maioria das pessoas. É. Então, você precisa ter um defensor. Então, entenda, a defensoria pública, ela vive sobrecarregada na área penal, na área de família.
É muita gente. E aí, imagina se o defensor, além de ter que fazer o atendimento, além de ter que fazer a audiência, ter que preocupar com todo eventual cumprimento de sentença que venha acontecer. Aí seria uma sobrecarga muito grande. E também estaria colocando em risco o direito de se defender do próprio executado. Então, eu faço isso até para dar maior conhecimento a ele, quando é o caso de um réu que virou executado e que era defendido por um defensor público, é receber a carta, ter conhecimento e, se ele quiser, procurar a defensoria ou procurar um advogado. É o que eu costumo falar. Tem gente que fala, advogado é melhor que defensor. Ô, pessoal, não existe essa questão de nível, hierarquia, não. Todos são profissionais do direito. Eu vi certa vez um estudioso falar que essas nomenclaturas e profissões, elas fazem distinções que não deveriam existir. E é verdade. Ah, o juiz, o promotor, o advogado, o defensor, o advogado do Estado. Não, nós somos o quê? Operadores do direito. Cada um exercendo as peculiaridades das suas atribuições. A defensoria pública, a diferença que eu posso citar para um advogado privado é que o advogado privado, ele recebe. Como ele recebe, é uma prestação de serviço. Então, ele vai ter um atendimento com você com maior facilidade. Eu estou falando atendimento de telefonemas, reuniões, que normalmente não se tem com tanta habitualidade na defensoria, não por falta de vontade, mas é porque é humanamente possível. Então, existem diferenças, mas tanto o defensor como o advogado privado são operadores do direito da mais alta qualidade, tá bom? Só que no caso da defensoria pública, não vai mandar intimação para ela, manda uma cartinha, tá bom? Para o executado. E também, se o executado quiser sumir, porque tem uns também que são ninja, né? Ninja do desaparecimento, né? Cadê a pessoa na hora que você toma um susto? Já sumiu? Ah, mas e aí? O que vai acontecer? Lindo, segue o fluxo. É simples assim. A comunicação vai ser feita por edital. Da mesma forma que existe citação por edital, existe lá no 275, se não estou equivocado, existe intimação por edital. Se não for o 275, depois eu olho e confirmo com vocês, tá bom? No que diz respeito, ou então é lá próximo, no que diz respeito à questão que envolve a intimação, ela também pode ser feita por edital, pessoal. Por quê? Porque eu não vou ficar simplesmente esperando ao bel prazer do executado aparecer aqui. Até porque, se depender do executado aparecer, alguns executados, ele não vai aparecer. Simples assim. Tranquilo? E aí a gente tem que fazer o quê? Achar. E aí o advogado tem muito essa atuação. Eu costumo brincar que todo advogado é um pouquinho de cada profissão. O advogado, ele é psicólogo, ele tem que conversar com os clientes. O advogado, ele é contador, porque ele tem que ajudar o cliente a fazer um planejamento. O advogado, ele também exerce uma função de detetive. Eu tenho, por exemplo, uma das minhas sócias, eu preciso de eu não pesquiso mais, não. Eu já cheguei numa fase que eu descobri que eu não tenho a mesma capacidade. E aí a gente começa a valorizar o que a gente é bom e o que a gente não é tão bom, a gente valoriza o outro. A minha sócia, ela acha a pessoa, até se ela estiver escondida num beco no inferno, ela acha a pessoa pela internet. É impressionante. Eu até falo aqui que é isso, tá até meio estranho, virou o quê? Detetive mesmo? Porque, pessoal, advogado faz essa procura. Só que tem hora também que não dá para encontrar. A pessoa simplesmente sumiu. Mas o processo vai seguir, gente. Eu tenho lá no meu escritório uns 5 cumprimentos de sentença que o réu desapareceu. Fizemos edital, estamos pegando patrimônio, dia desses nós pegamos um caminhão de um. Aí ele apareceu. Oh, meu Deus, no caminhão. Falei, nosso caminhão. Nosso, para disso. Desceu mais não, nós vamos ter que conversar e tal. Negociamos, fizemos um acordo, eu saí sorrindo, meu cliente saiu sorrindo, ele saiu sorrindo, depois ele virou meu cliente, em outra causa. Então nós ficamos amigos, todo mundo, a gente sai assim, pessoal, mas segue. Por quê?
Porque senão a sensação de insegurança seria grande demais. Concordam comigo, pessoal? Ué, se qualquer pessoa que não quer pagar, ela simplesmente some, no Brasil o povo ia resolver tudo na facada, no tiro. Já resolve meio assim, porque o povo é meio doido. Né, pessoal? Mas então existe sim essa forma de comunicar para dar conhecimento ao executado da existência do cumprimento de sentença. O parágrafo terceiro também merece um asterisco. Por quê? Ele fala assim, na hipótese do parágrafo segundo, no inciso segundo e terceiro, no que diz respeito a essa situação, também vai considerar realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observando o disposto no artigo 274 do CPC. Pessoal, uma questão simples. No que diz respeito à questão que envolve o processo hoje, você tem que atuar com cooperação, com boa fé, com lealdade. E se você pega, por exemplo, lá o artigo 77, incisos, acho que é quinto ou sexto, acho que é quinto. 77, inciso quinto, que há pouco tempo fiz uma petição sobre isso. É dever das partes, sempre que mudar de endereço, comunicar no processo seu novo endereço. E isso é importante por quê? Porque se você mudar de endereço e não comunicar, e mandar uma cartinha para o local onde você antigamente estava morando, vai considerar que você foi intimado. Porque você tem a obrigação de, se mudar de endereço, comunicar ao Poder Judiciário. Tranquilo? Isso é muito importante. Por isso, tem que ficar atento, sim, no que diz respeito a essa atuação, essa participação aqui no processo, comunicando sempre as alterações de endereço, para evitar maiores dores de cabeça. Tá bom? Maravilha, então. Pessoal, ainda no 513, mas agora lá no parágrafo 4º, fala assim, se o requerimento que alude o parágrafo 1º, que é o cumprimento de sentença de quantia, for formulado após 1 ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento, encaminhada ao endereço constante nos autos, observado o parágrafo único do artigo 274 do nosso CPC e também o próprio parágrafo terceiro aqui desse artigo, tá bom? O que acontece? No que diz respeito aqui ao cumprimento de sentença, só vai deixar claro assim. O cumprimento de sentença você tem que fazer o quanto antes. Mas se você deixar passar e não tiver prescrito, eu fiz depois de ter 1 ano já de transitor em julgado. Vamos imaginar que a Hillary ganhou um processo, teve julgado procedente contra a minha pessoa. E aí, ela nunca iniciou a fase de cumprimento de sentença. Passou 1 ano e meio, e Hillary falou, meu Deus do céu, Eduardo, tá me devendo, eu vou fazer o cumprimento de sentença. Ela pode fazer? Teoricamente pode. Só que, como já se passou um tempo razoável, né, pessoal, do dia que transitou em julgado, e existe a possibilidade de, em 1 ano ou mais, eu ter alguma alteração de residência ou de profissão, como não existiu o processo, eu não sabia, aí tem que ser feita a intimação por carta para o devedor. Por quê? Mas vai intimar o advogado. Não, faz na pessoa do devedor, que está no parágrafo 4º. Que pode ter passado muito tempo, senão também o advogado ficava preso por resto da vida com a pessoa. Imagina, 10 anos depois, aparece o Eduardo, seu cliente tem que pagar, eu não sei nem onde está meu cliente. Tem cliente que some, viu, gente? Eu já tive caso no meu escritório que o cliente ganhou, nós recebemos um valor, cadê ele? Desapareceu. Ninguém sabe onde está. Espero que um dia eu reencontre ele, porque o dia está lá depositado, porque nós tivemos que fazer uma ação de consignação, depositamos, para evitar dor de cabeça. E aí? Aí o advogado ficaria com um trabalho que não teria fim. Então, por isso que tem que ser na pessoa do devedor quando passa mais de 1 ano e não na do advogado. Tá bom? No que diz respeito também, perdão, ao cumprimento aqui de sentença,
O parágrafo 5º fala que o cumprimento de sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do co-obrigado ou do co-responsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Meu Jesus Cristo, fiador, corresponsável ou co-obrigado, pessoa que também vai dever junto, quando você iniciar a ação lá de conhecimento, coloca ele. Olha o que o parágrafo 5º está falando. Eu não posso fazer o cumprimento de sentença contra o fiador, contra o co-obrigado ou contra o corresponsável se desde a fase de conhecimento ele não estava participando. Vamos dar exemplo. Eu ajuizei uma ação contra o Leandro. E quem é fiador do Leandro? A Maria Clara. Maria Clara é fiadora do Leandro. Só que eu ajuizei a ação só contra o Leandro. E aí teve ação, o Leandro contestou, fomos para audiência, e aí no final o juiz falou que eu estava certo, o Leandro recorreu, o tribunal falou que eu estava certo, transitou em julgado, vou começar o cumprimento de sentença. Tranquilo? Quem eu coloco no cumprimento de sentença como executado? Leandro e quem, gente? Maria Clara. Concorda comigo? Ela é fiadora? Opa, pode não. Por quê? Porque se eu iniciei a fase de conhecimento com o Leandro e não coloquei a Maria Clara, ela não teve a possibilidade de se defender no momento da constituição daquele título executivo judicial. Então, se eu não colocar o fiador, o corresponsável, o co-obrigado, desde a fase de conhecimento, o parágrafo do artigo 513 está nos avisando o quê? Que eu não poderei iniciar o cumprimento de sentença contra o fiador, corresponsável, co-obrigado, se ele não tiver participado desde a fase de conhecimento. Tranquilo? Maravilha. Quero saber, pessoal? Estamos aqui ainda batendo esse papo, mas eu quero saber. Está ficando claro? Estão caminhando junto? Conseguimos entender até agora? Sim ou não? A Fernanda falou que sim. Estou vendo Maria Clara, ó, Maria Tereza dando joinha. É isso aí. Maria está sempre aqui, firme e forte. Obrigado, Maria. Estou gostando, nós dois aqui, ó. Pessoal, em relação ao nosso caminhar, nós vamos seguir, então. Lembrando que a qualquer momento, se vocês tiverem dúvida, podem fazer comunicação através do nosso chat ou mesmo através do nosso áudio, tá bom? Detalhe, tem que beber muita água, viu, gente? Porque nesse calor. E eu tô com um ar aqui, eu acho que esse ar tá quebrado, porque não é possível. Sangue de Jesus. Mas vamos seguindo. Seguindo depois do artigo 513, por consequência, chega pra gente o 514 do CPC. E o que ele fala? Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá da demonstração de que se realizou a condição ou que ocorreu o termo. Ué, o que quer dizer isso? Simples. Se no título executivo judicial tiver alguma condição ou algum termo, para você vir para o cumprimento de sentença, tem que ter também cumprido aquela condição ou aquele termo. Gente, quais são os atributos de um título executivo? Quais são? Independente se é judicial ou extrajudicial. O título tem que ser de acordo com o artigo 783 do CPC. Certo? Líquido e exigível. O que é exigibilidade? É que existe a possibilidade de cobrar. Concorda comigo ou não? Ué, se ainda tem alguma condição, se ainda tem algum termo, a condição é que eu só vou efetuar, só vai ser devido para a Rafaela depois que ela formar no curso de Direito. Rafaela está no 6º período. Ela pode iniciar o cumprimento de sentença, gente? Sim ou não? Não, porque ela ainda tem que esperar finalizar a faculdade de Direito para poder ter exigibilidade. É isso que está falando, é simples. O artigo 514 fala isso. Que se existir alguma condição, se existir algum termo que foi determinado no título executivo judicial, tem que se comprovar que aquela condição ou que aquele termo foram devidamente cumpridos no que diz respeito à parte do exequente para, então, iniciar o cumprimento de sentença. Tá bom? O 515
nós não vamos falar. Por quê? Nós já tivemos uma aula só para tratar disso, pessoal. 515, só para relembrar. Tenho certeza que vocês sabem já de cor. Mas o que fala lá no 515? 515 traz para a gente a situação de quais seriam os títulos executivos judiciais. Coloco o asterisco porque ele é importante, ele como o artigo 784, que são os títulos executivos extrajudiciais, por óbvio que são importantes, a gente tem que ter uma atenção especial em relação a eles, tá bom? Pessoal, onde eu vou distribuir o processo é importante, tá lá no 516 e seguintes. Só que eu quero perguntar para vocês, existe aqui situações que lá na execução, na parte de execução fala, e que aqui vai ser aplicado. Por quê? Tudo que não está aqui nesse tópico do cumprimento de sentença na nossa lei, eu tenho que recorrer a quê? A questão que envolve o nosso livro 2. E aqui, em especial, eu quero só lembrar que aqui no cumprimento de sentença, existe uma possibilidade que também existe na execução, mas que deve ser relembrada. E para isso eu vou pular rapidinho lá no artigo 782 do CPC, lá no seu parágrafo 3º e 4º. Um instante, só colocar aqui. Parágrafo 3º e parágrafo 4º para vocês. Só para lembrar que assim como lá na execução, aqui no cumprimento de sentença você pode fazer o quê? Negativar o nome do devedor. No cumprimento de sentença, e aí aplicar no que está no 782, parágrafo 3º e parágrafo 4º, permite que você solicite a inscrição do nome daquele devedor no cadastro de inadimplentes. Isso é maravilhoso. O cancelamento acontece em respeito ao que está aí no parágrafo 4º, perfeito, mas no que diz respeito aqui à questão que envolve o processo de cumprimento de sentença, também existe essa questão de se ter uma possibilidade de mais esse mecanismo para fazer com que o executado venha aqui a efetivamente te pagar. Então, quem estiver anotando, quem gosta de anotar, puxa certinho, só para lembrar que o artigo 782, parágrafo 3º e parágrafo 4º também se aplica à fase de cumprimento de sentença, ao cumprimento de sentença como um todo, que é a possibilidade de você pedir a negativação do nome do executado. Tá bom? Show de bola. Pessoal, aí vocês podem até me perguntar, Eduardo, mas e a questão tem uma diferença muito grande no que diz respeito a prazo, no cumprimento de sentença. Você vai falar sobre isso hoje? Agora ainda não. Por quê? Porque dentro do cumprimento de sentença, nos próximos encontros nós vamos começar a falar de execução. E aí nós vamos falar de execução e cumprimento de sentença, de coisa, obrigação de fazer e não fazer e quantia certa. Lá no de quantia certa existe uma diferença, que na execução o devedor é citado para pagar em 3 dias, no cumprimento de sentença ele é intimado para pagar em 15 dias. Então existe esse prazo muito diferente lá na execução e cumprimento de sentença. Só que em relação a isso, quando nós estivermos falando das formas de execução diferentes, aí eu vou falar dos prazos diferenciando quando existe diferença, quando é no cumprimento de sentença e quando é na execução. Combinado? Isso é matéria para as próximas aulas, é para da manhã e para da semana que vem as 2 aulas. Combinado? E aí eu vou fazer essa diferenciação. Em relação à competência, nós temos que ir lá no artigo 516, saindo do 782, voltamos para a zona ali do 500, e estamos no 516 falando de competência. E fala assim, o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante, primeiro, os tribunais, nas causas de sua competência originária. Por exemplo, se fala que o cumprimento de sentença já tem que iniciar no Tribunal de Justiça de Minas, onde que vai começar? No Tribunal de Justiça de Minas. Quando se tratar de competência originária, é no tribunal que o cumprimento de sentença tem que acontecer. Segundo inciso, fala que o cumprimento de sentença vai caminhar, tem como competência o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Pra gente, é o mais comum. Como assim? Ué, vamos imaginar que o Wagner
é o juiz do processo. Ele deu uma sentença, aquela sentença transitou em julgado, e agora o Denilson está querendo iniciar o cumprimento de sentença contra o João Dardier. Quem é que tem competência? Ué, simples, o Wagner. Wagner, entenda, não a pessoa. O juízo. Wagner, juiz da primeira vara civil. Quem é que tem competência para o cumprimento de sentença? O juiz da primeira vara civil. Porque o juiz que deu a sentença, ele é competente para fazer aqui o julgamento do cumprimento de sentença. E a terceira situação aí do 516, o juízo civil competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, sentença arbitral, sentença estrangeira, ou acórdão proferido por tribunal marítimo. Isso aí está aí, mas tribunal marítimo não tem tido uma aplicação tão grande, né, gente? Tribunal marítimo, no que diz respeito, se você pega, por exemplo, o Código Comercial, fala muito da questão da questão que envolve o Código Comercial de 1850, fala muito da questão marítima e tal. Nós temos um tribunal marítimo, sim, é uma justiça que envolve segurança para navegação, tem todo o envolvimento com a marinha. Na nossa região não é algo comum. Nós temos o Tribunal Marítimo, por exemplo, hoje no Brasil, a Lei 2180, lá de 1954, falando que é um órgão. O Tribunal Marítimo está lá, hoje tem uma sede no Rio de Janeiro, mas não é de uma aplicação prática para o nosso dia a dia. Mas está aí, é importante a gente saber. Nesse terceiro inciso, puxa uma setinha e escreva assim: cumprimento de sentença, processo autônomo. Só escreve isso. Terceiro inciso: cumprimento de sentença, processo autônomo. Por quê? Simples. Esse terceiro inciso está tratando do cumprimento de sentença que vem de fora. Vocês lembram que eu falei que o cumprimento de sentença pode ser uma fase ou um processo autônomo? Esse terceiro inciso está falando para a gente quais são os processos autônomos, gente. Sentença penal condenatória, sentença arbitral, sentença estrangeira, acordo do Tribunal Marítimo. É isso. Esses títulos executivos judiciais, se vierem a ser, buscar o cumprimento de sentença, são processos autônomos, por isso que fala do juízo civil competente. Eu tenho que saber quem é o juízo civil. Nos outros ali eu já sei quem é. Entende? Aqui eu vou ter que fazer a distribuição, verificando as regras. No terceiro inciso, eu tenho que fazer com base nas regras comuns de competência. Por exemplo, se eu quero fazer um cumprimento de sentença contra um devedor, a regra geral é o quê, gente? No que diz respeito à competência, do domicílio do réu, do executado, vai ter que respeitar as questões de cumprimento, de competência, perdão. O parágrafo único do 516 fala que nas hipóteses do inciso 2º e 3º, que é a questão do juiz que decidiu em primeiro grau a causa, e do juízo civil competente nesses títulos executivos judiciais específicos, o exequente poderá optar pelo juízo atual do domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontram os bens sujeitos à execução, ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer, caso em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Aqui nós estamos falando de competência, e no parágrafo único fala de uma possibilidade de escolha do executado. Ele vai iniciar o cumprimento de sentença ou no local onde o executado está, ou no local onde se encontram os bens que vão estar sujeitos à execução, ou ainda no local onde deve ser cumprida uma obrigação de fazer, não fazer. Se esse local for diferente daquele onde se deu a decisão, vai se remeter o processo para lá, até para facilitar. Por exemplo, eu ganhei uma ação lá em Macapá. Tem uma amiga minha do mestrado, uma colega minha que mora em Macapá. E aí, em relação à questão que envolve o processo, nós fizemos lá em Macapá, só que todos os bens estão onde? Montes Claros, Minas Gerais. A Princesinha do Norte. Tem esse nome. Da hora que entra na cidade, a gente, cada cidade com os apelidos. Montes Claros, uma cidade boa, de povo alegre, o povo aqui em Montes Claros é alegre, de povo que no meio de uma pandemia sente saudade e se encontra numa rua 150 mil pessoas, porque o povo também acha
que o mundo vai acabar, e se vai acabar, eu tenho que despedir dos meus amigos, e no meio da pandemia, a melhor escolha é eu vou para a balada. O povo aqui nos Claros é diferenciado. Cidade com clima agradável, né, pessoal? Aqui nós já estamos treinados, se tiver um apocalipse, as portas do inferno abrir, nós já falamos. Com a gente não, meu irmão, porque aqui nós somos pessoa treinada. No frio nosso, com 33 graus, tem gente tirando jaqueta de couro do armário. Nós somos muito claros, né? Brincadeiras à parte, imagina o trabalho que daria um processo em Macapá, os bens em Montes Claros, toda hora, carta precatória, carta precatória, carta precatória. Ué, gente, até para facilitar, o que eu posso fazer? Eu vim para a Princesinha do Norte e falar, vai ser aqui, porque os bens estão aqui, vamos seguir aqui, simples assim. Conseguindo entender isso? Então, no parágrafo 1 dessa possibilidade, eu, como execuído, escolhi se eu faço um domicílio do executado, um local onde se encontram os bens ou onde vai se cumprir aquela obrigação. Combinado? Show de bola. Eu quero falar com vocês agora de um artigo, com certeza é que vocês lembram. Ó, pra você ver a pressão, né, gente? O 517. E você sabe por que vocês lembram? Eu sei que vocês não querem falar e tal, não quer falar, Eduardo, que eu lembro. Tudo bem, eu sei, mas tá aí, eu sei que você lembra. Lá quando a gente falou de fraude contra credores, fraude em execução, ata atentatória à dignidade da justiça, vocês lembram disso? Que a gente viu que o brasileiro não tem limite, que o brasileiro, ele é brasileiro, né? E nós falamos de 2 dicas para não deixar que seu cliente se prejudique no processo de execução. O artigo 828 do CPC, que fala da questão de averbação da certidão, que fala da existência da execução, nos cartórios de imóveis e tudo, e o 517. E aí, nós vamos falar do 517 de novo. Fala que a decisão judicial transitada e julgada poderá ser levada a protesto nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no artigo 523. Esse pagamento voluntário é feito em 15 dias, se não pagar, posso pedir uma certidão de protesto. Eu falei até com vocês, lá no meu escritório, por exemplo, todo cumprimento de sentença eu faço protesto. Ah, mas por quê? Porque é uma restrição ao nome da pessoa. Quanto mais restrição, melhor. Você tem que dar dor de cabeça para a pessoa. Porque se a pessoa não tem dor de cabeça, ele não te paga. Vamos dar exemplo. Se você for, vai comprar um produto, você não consegue comprar porque tem uma restrição, eu estou te dando dor de cabeça. Concorda comigo? Ou você aceita viver assim, como muitos fazem, porque tem gente também que não importa, porque Deus é maior, mas uma pessoa que precisa do nome, ela vira e fala, ué, mas não é possível, vou lá pagar. Ou então, pelo menos, vou tentar negociar, né, pessoal? Verifica, tenta resolver. Ó, pra você ver, vocês lembram que eu falei que peguei um caminhão de uma pessoa? Resolvemos. Hoje somos amigos. Nós somos quase BFF, né? Best Friends Forever. Nós somos grandes amigos agora. Pagou, minha cliente ficou mais amiga minha, ele virou meu cliente no futuro. Todo mundo saiu feliz. Por quê? Porque na hora que você começa a dar dor de cabeça, restringindo patrimônio, restringindo nome, por exemplo, o devedor aparece. E aparece assim, ó. Nunca sabia da existência desse processo. Essa era tá. Se eu soubesse, todos falando, se eu soubesse, eu tinha pago. Ou então, ele não me procurou. Se tivesse me procurado, eu teria pago. Tudo mentira, porque no processo eu junto as comprovações. Que eu mandei notificação, que eu mandei mensagem, a pessoa não respondeu, mas ela fala isso. E aí, o que eu faço com a pessoa? Com certeza, eu tenho certeza absoluta. Mas aqui nós estamos para resolver, vamos resolver, e aí resolve. Porque, pessoal, esse 517, principalmente empresa, se tiver protestado o nome, ela não consegue comprar produtos. Você restringe a vida da empresa, por exemplo. Eu faço isso para quê? Para ter mais segurança. Lá no 517, existem parágrafos, 4 especificamente. Coloquei aí para vocês os 2 primeiros. E agora coloquei os 2 últimos. Tá bom?
Mas só para vocês terem o conhecimento do 517. O exequente, ó, pra você ver, a cabeça travou, eu ia falar executado. O exequente, ele vai pegar essa certidão e vai levar o cartório de protesto e vai fazer o protesto, tá bom? Essa certidão deve ser fornecida no prazo de 3 dias, indicar todos os dados aqui, como o nome das partes, o prazo, o valor da dívida, o prazo de pagamento voluntário que transcorreu, tá bom? E no que diz respeito a esse protesto, já falo para vocês que, em regra, aqui em Minas Gerais, por exemplo, outro grande incentivo, antigamente o exequente ele tinha que pagar, hoje não, ele não precisa pagar, aí que me motivou mesmo. Na hora que eu vi que não precisa, aí eu fiz igual uma certa frase de um grande jogador, que eu esqueci o nome, falou, aí eu se consagro. Por quê? Eu falei, você tá doido? Se meus clientes pagaram, eu já estava protestando, agora, sangue de Jesus tem poder. Os estagiários no meu escritório, eles chegam no cartório de protesto com paz. Por quê? Já virou brother, amigo. Por quê? É um mecanismo. Pessoal, a gente tem que fazer isso. Enquanto você não ocasiona incômodo para o executado, ele não vai te pagar. É igual um dia um cliente me virou e falou assim, Eduardo, me devendo um valor, não posso pagar. Falei, por quê? Eu tinha umas contas mais importantes esse mês. Eu olhei para ele e falei, ué, eu tive que rir. Aí ele riu, eu ri, eu falei, você tá ficando doido? Então você tá querendo dizer que eu receber é importante, não? Aí ele riu, e eu já tava assim, ó. Hoje, ele pagou, né, esse cliente meu, e ele entendeu o recado, velho. Tem gente que fala isso no meio de um dia. Gente, enquanto você não cobra a pessoa, ela tem 30 dívidas. A sua tá lá embaixo. João, doido na rua que passa, é mais importante pagar ele do que te pagar. Enquanto você não incomodar. E aí você usa esse mecanismo aqui, o 517, protesta a certidão, faz negativar o nome, protesta, faz tudo. Eu faço tudo, viu, gente? SPC, Serasa, Serasa Ajude, eu levo no cartório de imóveis, eu levo no Detran, eu tenho tanto trabalho, e depois o trabalho que eu tenho para refazer isso quando a pessoa paga, mas vale a pena. Tranquilo? Maravilha. Aqui ainda no cumprimento de sentença, 518 fala para a gente que todas as questões relativas à validade do procedimento do cumprimento de sentença e os atos executivos subsequentes poderão ser arguidos pelo executado nos próprios autos e esses serão decididos pelo juiz. Está deixando claro o quê? Aqui existe possibilidade do executado se defender, de virar e falar que já pagou, de virar e fazer defesas, que nós vamos ver em outro momento, que defesas, o que eu posso alegar, mas aqui a defesa, eu quero que anote aí, chama-se impugnação ao cumprimento de sentença. Essa é uma diferença, viu, de cumprimento de sentença e execução. O nome da defesa. A defesa do cumprimento de sentença do executado chama-se impugnação ao cumprimento de sentença. A defesa do executado na execução chama-se embargos à execução. Tranquilo? Maravilha. Show de bola. Repete aí, por favor. Repita sim, Maria. A defesa do executado no cumprimento de sentença chama-se impugnação ao cumprimento de sentença. E na execução, a defesa do executado chama-se embargos à execução. Cortou sua voz. Vou repetir. No cumprimento de sentença, a defesa, em regra, chama-se impugnação ao cumprimento de sentença. Sim. Execução, a defesa do executado chama embargos à execução. Ok. Detalhe, existem outros mecanismos de defesa? Nós vamos ver que sim, tá bom? Como exceção de pré-executividade, entre outras questões. Mas essa é a nomenclatura básica da defesa do executado no cumprimento de sentença e na execução. Combinado? Maravilha. Combinado. Pessoal, o cumprimento de sentença ainda tem um artiguinho show de bola, chuchu, beleza, que é o 519, que fala o quê?
que aplica-se às disposições relativas ao cumprimento de sentença provisória ou definitivo e à liquidação no que couber as decisões que concederem tutela provisória. Pessoal, se tiver uma tutela provisória aqui, tem que ser cumprida, é regra, é isso que deve ser feito também. O cumprimento de sentença pode existir para vir obrigatoriamente realizar um cumprimento de uma tutela provisória, é algo previsto, é algo legal, perfeito. Só que tem um detalhe. Quando analisamos o cumprimento de sentença, em especial no começo, nós falamos sobre uma questão que envolve um cumprimento de sentença definitivo, mas também nós vimos falar de cumprimento de sentença provisória, pelo menos na nomenclatura, não falamos? O definitivo, o próprio nome já fala, cumprimento de sentença definitivo. O que é definitivo, pessoal? O que está acontecendo ali é definitivo, tá bom? Só que quando eu falo de cumprimento provisório, olha na tela. Cumprimento provisório de sentença que reconhece obrigação de pagar a quantia certa. Isso é tão importante que se dividiu lá no 520 a 522 o capítulo 2 do cumprimento de sentença, para tratar dos detalhes que envolvem o cumprimento provisório de sentença. Eduardo, cumprimento provisório de sentença? Sim, ele existe. Olha que lindo. E aí, no que diz respeito à questão que envolve o cumprimento provisório, lá no 520, começa a falar para a gente o que seria esse cumprimento provisório de sentença. O nome já diz, provisório, né, gente? É algo que não é definitivo. Meu Deus. Mas é isso mesmo. O cumprimento provisório é algo que, num primeiro momento, não é definitivo, mas pode vir a ser. Daqui a pouco nós vamos ver. Tá bom? Em relação aqui à nossa situação, lá no 520 fala assim, cumprimento provisório de sentença, impugnado por recurso desprovido de efeito suspensivo, será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao regime, 2 pontos. Pessoal, primeira grande observação, já deixou aí claro para a gente quando é o cumprimento de sentença provisória. Quando? Quando eu tenho uma sentença em que ainda tem um recurso que não foi julgado, mas esse recurso não é um recurso com efeito suspensivo. O que é efeito suspensivo? Quando você recorre, um dos efeitos que pode ter, a depender do recurso, chama-se efeito suspensivo. O que quer dizer isso? Enquanto não tiver a decisão daquele tribunal que vai analisar o recurso, fica parado lá em cima, não desce. Não pode aqui embaixo movimentar. Isso é um recurso com efeito suspensivo, ou seja, enquanto esse tribunal aqui, que está indo julgar o recurso, não julgar, o processo abaixo não pode ser movimentado. Se tiver efeito suspensivo, não pode se falar em cumprimento provisório de sentença, tem que esperar a decisão do tribunal. Mas se tem um recurso e não tem um efeito suspensivo, aí pode iniciar o cumprimento provisório. Mas no que diz respeito ao cumprimento provisório, algumas situações são muito importantes, são 4 incisos que têm que ser falados que vão reger todo o cumprimento provisório de sentença. O primeiro deles, fala que o cumprimento de sentença provisória corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. O cumprimento de sentença, ele é interessante quando você tem uma segurança grande. Por quê? Ah, mas tem um recurso ainda. Só que como o recurso vai demorar, você já agiliza a caminhada aqui, para quando é terminado de ser julgado, já está prontinho só para pegar o patrimônio. Só que você tem que ter muito cuidado também, pessoal. Por isso a gente tem muita cautela. Eu mesmo, como advogado, tenho muita cautela com o cumprimento provisório, porque tudo é responsabilidade do exequente. Se ele faz tudo, e no final o recurso, mesmo que seja muito difícil, ele perca o recurso, tudo que ele fez aqui, ele tem que indenizar o executado. Aí no final, de pessoa que está indo receber algo,
ele acaba virando uma pessoa que está devendo. É algo que está aqui estabelecido. Toda questão que envolve o cumprimento provisório corre sobre iniciativa e risco, responsabilidade do execuente. Segundo inciso, fica sem efeito o cumprimento provisório de sentença se vier uma decisão que modifica ou anula a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. Olha o perigo. Se vem um recurso, mesmo que ele não tinha feito esse princípio, mas está lá. E aí, na hora que julgou o recurso, mudou a sentença, ou mesmo anulou a sentença, o cumprimento de sentença acaba, tem que ver o que gerou de prejuízo, e aí volta tudo do começo. É um risco. Tranquilo? Maravilha. Terceira questão também que envolve aqui o cumprimento de sentença. Se a sentença objeto do cumprimento provisório for modificada ou anulada, apenas em parte, somente nestas partes ficará sem efeito a execução. Maravilha. Mudou só um ponto ou outro, o resto continua e o restante para naquele momento, vamos analisar, vamos verificar se teve algum tipo de prejuízo também. Quarto inciso, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais pode resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrado de plano pelo juiz e prestado nos próprios autos. Tá bom? Meus amigos e minhas amigas, o que quer dizer isso? O cumprimento de sentença vai fazer tudo que o cumprimento de sentença tem. Só que para conseguir levantar valores, para conseguir vender patrimônio, como é um cumprimento provisório e você não tem uma segurança, você tem que fazer o quê? Garantir o juízo através de um calção. Exemplo, vamos imaginar que eu já peguei um patrimônio do Juliano, um dinheiro do Juliano, 50 mil reais. E eu estou no cumprimento provisório de sentença. Eu quero levantar esses 50 mil reais, já pegar. Eu posso? A regra é não. Só que se eu mostrar para o juiz, de quem é a responsabilidade? Minha. Concorda comigo? Eu como exequente. Se eu der um calção para o juiz, ele vai autorizar, pode autorizar. Por exemplo, é 50 mil em dinheiro, e eu tenho uma Ferrari, eu deixo a Ferrari e falo assim, excelência, como calção vou deixar essa Ferrari. Ou então vou deixar meu carro que é avaliado hoje em 150 mil, em 100 mil. Eu estou dando a segurança para o Poder Judiciário de que, se tiver alguma alteração nessa decisão, e esse cumprimento provisório de sentença perder eficácia, cair, eu tenho patrimônio para resguardar o executado. Então, para conseguir fazer essa transferência de posse, propriedade, levantamento de valor, em regra tem que ter calção. Tá bom? Mas quem vai fazer a calção é o O executante? exequente. Porque é o risco dele. Deixa eu te explicar por quê, Maria. Imagina se eu levanto 50 mil reais seu, não deixo nada lá garantido, vem um recurso e fala que você tinha direito, e aí eu peguei seu dinheiro e viro e falo, agora é você que tem que correr atrás. Não. Você concorda? Porque é cumprimento provisório. Se fosse o definitivo, tem nada disso, não. Segue o jogo. Mas como Pode penhorar os trem da... pode penhorar, pode fazer tudo. Você não pode vender e tirar o patrimônio dele sem calção. Você não pode bloquear valor em conta e querer levantar o valor, tirar o valor. Se quiser fazer isso, tem que dar calção. Isso é no cumprimento provisório. No definitivo é diferente. Tá bom? Porque senão também viraria bagunça, Maria. Vamos falar a verdade. Eu pego seu dinheiro, aí vem um recurso, muda a decisão, e eu não deixei nada para te garantir, então o Poder Judiciário permitiu que você sofresse um prejuízo. Concorda comigo? Então, por isso que aqui no cumprimento provisório tem essa necessidade. E o executado também vai poder se manifestar, gente. O parágrafo primeiro fala que no cumprimento provisório, o executado pode apresentar impugnação, se quiser, nos termos do artigo 525. O que acontece? No que diz respeito ao 525, é só falando as questões que podem ser alegadas como matéria de defesa. Aqui também pode ter defesa no cumprimento provisório.
Eu fiz já defesa de cumprimento provisório, questionando o valor, questionando que ainda tinha recurso, entre outras situações. Só que aqui, nós vamos ver mais à frente, que no cumprimento de sentença existe uma multa lá do artigo 523, que é a multa de 10% mais 10% de honorários advocatícios dentro do cumprimento de sentença. No cumprimento provisório, também se aplica essa multa. Você chegou no cumprimento de sentença, além do valor da dívida, você tem que pagar 10% de multa, mais 10% para o advogado. Então, para você executar o devedor, de cara já aumenta 20% o valor da dívida. Pesado, né? Para pagar os honorários do advogado do exequente, né? Do exequente. Só Ah, paga duas vezes. Como sim, entendi. ele paga os honorários que foram definidos para a minha atuação no processo de conhecimento, que é de 10% a 20%, e quando eu chego no cumprimento de sentença e ele não paga voluntariamente, ele ainda tem que pagar mais 10%. Eu, como advogado, recebo o meu aqui e recebo aqui também. Por quê? Para você pagar e não deixar chegar nesse ponto. Porque, pessoal, 10 mais 10 dá quanto? 20. Se você não paga voluntariamente, você já recebe uma pancada de 20% a mais do valor da dívida. 10 de multa para o exequente, mais 10 de honorários para o advogado do exequente. Aqui no cumprimento provisório também tem isso. Tá bom? Detalhe. E se o executado for lá e efetuar, por exemplo, a participação aqui no cumprimento provisório e fizer um depósito do valor que ele está devendo para evitar essa multa dos 20%? Isso é permitido? Sim ou não? Se ele não pagar, está falando que vai ter a multa, não está? Olha que interessante. Se o executado, o parágrafo terceiro fala, comparecer tempestivamente, no prazo, depositar o valor que está devendo em juízo, ele pode fazer isso e falar o quê? Eu não estou querendo pagar, não. Eu vou depositar só para evitar ter multa. Mas eu continuo com recurso. Olha que interessante, o parágrafo terceiro fala isso. Para evitar a multa, eu vou lá e falo assim, tá aqui o dinheiro, mas o recurso continua lá. Porque se eu ganhar o recurso, eu pego de volta o dinheiro e ainda corro atrás de você. Entende? É uma tática, porque o parágrafo terceiro fala que esse depósito, ele não vai ser incoerente com eventual recurso que tiver sido feito. Tá bom? No que diz respeito aqui à questão que envolve a questão que envolve o cumprimento provisório, parágrafo terceiro e quarto, o parágrafo quarto e quinto do 520 também fala da questão de restituição ao estado a qual, que é, se tiver que voltar ao estado, tem que voltar, quando tem alguma alteração, tem que voltar à situação do começo, se tiver algum prejuízo, reparação, tem que ser pago, e também existe a possibilidade de cumprimento provisório de sentença, de obrigação de fazer, não fazer, ou de dar coisa, e em regra vai seguir os parâmetros aqui estabelecidos, tá bom? Em relação ao cumprimento provisório, o artigo 521, ele também vem falar de um ponto interessante. Pessoal, o que o 521 fala para a gente? Só colocar aqui para vocês. Colocando. 521, coloquei os três primeiros incisos. E agora eu estou colocando o quarto inciso e o parágrafo único para vocês. Já está aí na telinha. Que fala assim: a caução poderá ser dispensada nos casos. Opa! Coloca asterisco. Que caução é essa? Vocês lembram daquele caução que eu falei? Para levantar dinheiro, para transferir propriedade, não tem que garantir? O exequente não tem que garantir o juízo? Sim ou não? Sim. O 521, em nome de Jesus, coloca asterisco, que é exceção a essa regra, situações em que não vai precisar do calção. Tá bom? Vamos lá. Primeira situação. Crédito de natureza alimentar independente de sua origem. Ué, é dívida de alimentos? Para que eu vou obrigar a pessoa a prestar calção? Pode ser que ela não tenha condição. E aí ele vai ficar prejudicado no alimento? Imagina. Não, aí não precisa de calção, não. Se é dívida de alimentos, pode pegar valor, pode levantar, mesmo cumprimento provisório, não precisa de calção. Tá bom? Segunda situação, quando o credor demonstrar situação de necessidade.
eu sou exequente e mostro para o Poder Judiciário que eu preciso fazer aquele ato e que eu não tenho condição financeira de prestar um calção, mas eu tenho toda uma plausibilidade do meu direito, já foi decidido. É a segunda situação. No que diz respeito à questão que envolve o terceiro inciso, fala aí também que não é necessário caução quando tivermos diante de um agravo do artigo 1042 do nosso CPC. O caso que eu falei com vocês que hoje eu mexi no cumprimento provisório de sentença é a defesa de um cliente meu, e é provisório porque, por causa desse inciso, o cliente, a outra parte está querendo não prestar caução, porque o recurso que está pendente, no caso do meu cliente, é um recurso especial que eu fiz para o STJ, um recurso extraordinário que eu fiz para o STF, e tem um agravo nos dois, e está pendente disso. E quando só está pendente de um agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário, não precisa prestar caução, porque a tendência é que o processo tenha uma decisão favorável ao exequente. A quarta situação, quando a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula do STF ou do STJ ou com acordo de julgamento de casos repetitivos. Por quê, pessoal? No que diz respeito à questão que envolve uma... Ah, tem recurso, mas o recurso está recorrendo contra uma súmula do STF, ou contra uma súmula do STJ. A probabilidade de ele conseguir ganhar é mínima. Então, por isso que não precisa de caução. Tá bom? Parágrafo único aqui do 521 fala para a gente que essas exigências do caução serão mantidas quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação. Nessas hipóteses aqui, se tiver a comprovação que existe um risco muito grande para o executado de ter um dano irreparável, de difícil reparação, vai tentar manter o caução, mesmo nessas hipóteses do artigo 521. O único que eu deixo excepcionado aí é o de alimentos, que é um pouco mais difícil, porque o alimentos vocês tentam pegar de qualquer forma. Para fechar a nossa caminhada, e até esse capítulo 2 aqui do nosso cumprimento de sentença, do cumprimento provisório, o 522 fala para a gente que um cumprimento de sentença provisório vai ser requerido por petição dirigida a juízo competente. Como assim, Eduardo? Simples. O juiz que é competente para julgar um cumprimento de sentença definitivo é o mesmo do cumprimento de sentença provisória. Eu vou ter que descobrir quem é o juiz que é competente para o cumprimento de sentença. Ah, Eduardo, mas eu não sei, onde que eu vou ver isso? É difícil. Ué, gente, nós já vimos hoje onde que está a questão de competência? Artigo 516. Quando for questão do tribunal, no próprio tribunal. Quando for o juiz que julgou em primeiro grau, ou naqueles títulos judiciais diferentes, lembram? Sentença estrangeira, sentença arbitral, no juízo civil competente. Vai seguir simples assim. Onde você iniciaria o cumprimento definitivo é o mesmo local que será competente para fazer o cumprimento provisório. Você tem que juntar todos os documentos que comprovam o seu direito e assim iniciar o cumprimento provisório. Se depois do recurso tiver sido julgado e você, como exequente, tiver ganhado, vai virar cumprimento definitivo de sentença e aí segue a caminhada normal. Se você perder o recurso que estava pendente, tem que voltar ao estado de início, de origem do executado. Tranquilo? Maravilha. Gostamos desse primeiro bate-papo sobre cumprimento de sentença, pessoal? E também do cumprimento de sentença provisória? Sim ou não? Fica atento a esses 7 artigos aí, 513 a 520, até o 519, e também do 520 ao 522. Combinado? Maravilha. Vamos fazer assim, deixa eu só encerrar a gravação e eu vim conversar com vocês. Para você que está assistindo em algum outro momento, muito obrigado pela sua participação aqui comigo e com seus colegas que estiveram presentes. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que assistiu esse encontro. Um grande abraço, até a próxima.